Eu tenho recebido muitas palavras, muitos elogios do Manual do Peregrino. O Manual do Peregrino tem sido o devocional que nós estamos usando desde domingo passado. E ele tem tudo a ver com aquilo que a gente viveu ali no retiro. E o desafio é que você faça a leitura segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que você ore, que você reflita, que você aplique o que você leu, que você tenha um tempo precioso na presença de Deus. Essa semana nós vimos o caminho que nós temos a percorrer. Conheça o caminho. É muito importante, quando a gente vai fazer uma caminhada, fazer uma viagem, elaborarmos o percurso que a gente vai fazer, onde vamos parar, que trilha nós tomaremos. E a gente viu essa semana que o caminho do cristianismo é um caminho estreito. E eu me lembro daquela figura antiga, daquele quadro que ficava na sala de jantar. Estou falando para o pessoal que nasceu no século passado. Júnior, que nasceu no século passado. E eu também. Aí tinha um quadro pintado bonito, uma porta larga, onde muita gente trilhava por ela, e um caminho estreito, onde pouca gente trilhava por ele. Mas o caminho largo levava à perdição, ao inferno, à condenação. O caminho estreito levava ao céu, a Jesus e à salvação. Interessante que hoje continua assim. A maioria da população trilha o caminho largo. Poucos como nós buscamos o caminho estreito. O caminho é estreito. O caminho é cheio de altos e baixos, tem montanhas e tem vales. Não adianta você querer pegar atalho. Se você pegar atalho, você não cumpre o propósito de Deus. Você não vai dar conta daquilo que Deus tem para você. É preciso que a gente não se distraia à beira do caminho. E o caminho, gente, lamentavelmente, alguns não acreditam nisso. O caminho é um só. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O desafio é que você leia esse devocional, que você risque, que você rabisque, que você registre as impressões que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração no seu momento devocional. Mas há também um outro desafio, que você presenteie alguém. Eu, por exemplo, vou dar 7 exemplares disso aqui para pessoas pelas quais eu estou orando. Pessoas que eu tenho orado para que Deus salve essas pessoas. E vou fazer uma dedicatória bonita. E vou orar impondo as mãos sobre esse devocional, pedindo: Deus, em nome de Jesus, usa esse material para salvar as vidas que vão receber esse material. Qual é o desafio? Que você também faça como eu. Que você ore, que você presenteie esse devocional, para que isso seja bênção na vida de outras pessoas. Eu estava a semana passada lá no Mato Grosso do Sul, e alguém disse: olha, eu vi o devocional de vocês, ficou maravilhoso. Ontem eu estava no congresso lá de missões, e um pastor disse: olha, eu vi o devocional, ficou muito bom, e eu quero aplicar na minha igreja também. Então eu queria incentivar você a orar e doar, e continuar orando para que Deus fale ao coração das pessoas que você vai presentear com este manual do peregrino. Mas nós estamos falando exatamente sobre isso. Nós somos peregrinos aqui na terra. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Pedro. E eu sei que nós estamos baseando a série de mensagens em Pedro.
quando nós estávamos reunidos, falando exatamente de uma preocupação que nós temos como igreja. Qual é a preocupação que nós temos como igreja? Uma preocupação de que os crentes de hoje, eles querem viver nesse mundo esquecendo que eles são temporariamente pertencentes a este mundo. Nós não somos desse mundo. Nós estamos no mundo. Jesus, quando orou por nós, disse: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. E esse pensamento, nós queríamos tentar comunicar à nossa igreja, que muitos de nós nos perdemos aqui, correndo atrás das coisas desse mundo, e sem perceber que Deus tem para nós algo mais. Sem perceber que Deus quer nos usar. Por isso, não vai ser um estudo na carta de Pedro, porque nós teríamos que ser mais profundos. Quando lemos, por exemplo, o prefácio, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora. E aqui esse negócio de diáspora tem a ver com perseguição. Pessoas que creram em Jesus e por isso foram perseguidos. Foram tiradas das suas casas. Foram demitidas dos seus trabalhos. Tinham os seus bens confiscados. Eram aprisionados para divertir Roma, para trazer alegria nas arenas de Roma. E os cristãos saíram fugidos, não tinham mais pátria, não tinham mais terra, não tinha mais casa. Hoje a gente se apega tanto à nossa casa, né? Ontem nós tivemos a sala sensorial da Ucrânia. Aquilo mexeu comigo. Sala sensorial da Ucrânia. A gente entrou naquela sala, as luzes apagadas, e o anúncio da guerra na Ucrânia. E a frase: eu já tive uma casa. Aquilo mexeu comigo. Eu não me vejo uma pessoa sem ter para onde voltar. Eu não me vejo uma pessoa sem ter aquele canto da minha cama para dormir. Eu não me vejo uma pessoa sem ter aquele canto do meu quarto para orar. E de uma hora para outra, pessoas acordaram sem ter casa. Acordaram sem ter lembranças, sem ter fotos. Pessoas foram tiradas da sua terra, porque os poderosos decidiram guerrear. Isso está acontecendo agora no Oriente também. Os poderosos resolveram guerrear. E o povo, que não tem nada a ver com a história, é obrigado a sair. Quando Pedro diz aos da diáspora, e ele cita essa região na Ásia Menor, mas ele diz no versículo 2, são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Então, é muito importante que você tenha em mente essa imagem. Essa carta está sendo escrita para pessoas que um dia já tiveram casa, já moraram em uma cidade, já tiveram conforto. Tem copos na nossa casa que só quem usa somos nós. Tem 2 xícaras lá em casa que eu tomo café da manhã todo dia. São 2. Então, quando eu estou com saudade da Laurinha, é uma que tem eu e a Laurinha no colo. Quando eu me esqueço, pego uma outra lá. E no dia que essas xícaras quebrarem, eu estou quebrado. Aquele canto que você assiste, o seu jornal, sua programação, seu banheiro. Gente, não tem nada melhor do que o nosso banheiro. A gente que viaja muito, usa muito banheiros de hotel. E olha que eu já fiquei em hotéis bons. Mas quando eu chego em casa, é o meu banheiro na minha casa. Não tem o luxo que tem lá. Os irmãos que estão recebendo a carta do apóstolo Pedro, a carta universal,
A carta para todos os cristãos, especialmente aos desta região que foram dispersos. É para esses que Pedro está escrevendo, mas Pedro tem uma mensagem forte. Pedro tem uma comunicação forte. E quando nós estávamos trabalhando sobre isso, nós pensamos exatamente no texto que fala de peregrino. E eu me lembro, a gente tinha que achar um texto que fala de peregrino. E alguém, não sei quem foi, Cris, o Nildo, que estávamos na reunião, alguém foi lá e disse, texto de Pedro aqui diz peregrino. E peregrino é um termo um tanto quanto não usado na nossa época. É alguém que não está aqui para construir casas. Por exemplo, você está de passagem. Ninguém constrói uma casa nem um viaduto, porque você está de passagem sobre o viaduto. Mas nós estamos construindo casas nesse mundo porque a gente pensa que aqui é o nosso lugar. No passado a gente cantava indo peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Porque Cristo promete nunca deixar a gente. Confiado nisso, a gente segue essa caminhada. Agora, o caminho é estreito, o caminho requer dedicação, diligência. Jesus é o caminho e o caminho não é fácil. Agora, quando a gente vai fazer também uma viagem como peregrino, a gente precisa alinhar a linguagem que a gente vai usar. Qual é a linguagem? Os legendários estão se sentindo muito tranquilos nessa temática, porque essa temática fala de caminhada, de caminho, de linguagem, de equipamento. Mas a gente tem que ajustar a linguagem. Qual é o idioma? Qual é o idioma que o peregrino precisa entender? O alfabeto brasileiro, o alfabeto português, começa com a letra A. A, B, C, D, E. O hebraico começa também com alfa. A Alif. A alfa é grego. Hebraico é Aleph. Beta. Beta. Agora, o japonês. Como é que começa o alfabeto japonês? Você está chutando aí, né? Tchan-tchim-tchim. Alguém aqui sabe a primeira letra do alfabeto japonês? Sabe mesmo? Não? O Marcel sabe. Marcel foi para o Japão, passou lá um tempo no Japão. Foi para a China? Então você sabe a primeira letra do alfabeto chinês? Não. Difícil, gente. Qual é o idioma que a gente precisa aprender como forasteiro nesse mundo? Olha, vamos ler o texto de primeira carta de Pedro, capítulo 13 a 16. E preste atenção a essa leitura, que isso aqui é muito forte, é muito profundo. Isso aqui é maravilhoso. Se você entender isso, você está falando o idioma certo para trilhar as ruas de ouro que o Senhor prometeu para você. Portanto, preparem sua mente para a ação. Só aqui eu já podia parar aqui. Tem muita gente com a mente dispersa. Prepare sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. O peregrino não é uma pessoa que anda alheio por aí, ele tem que ter autocontrole, determinação. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Veja, a nossa esperança não está no que a gente vive aqui. A nossa esperança está na graça quando Jesus for revelado. Isso vai trazer sentido para a nossa vida. Se você está achando sentido nessa vida que você vive, cuidado, você está equivocado. Você está se conformando com algo muito pouco, muito passageiro.
Pastor Fernando Brandão chamou isso no retiro lá de medíocre. A vida medíocre. Quando a gente não consegue entender, enxergar o que Deus tem para nós. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modelo de viver. Que modelo é esse? Quando satisfaziam os próprios desejos. Tem muita gente querendo satisfazer o seu próprio desejo. E viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Tem gente nesse negócio de time de futebol que é santista por causa desse texto. Os santistas dizem assim, a Bíblia manda a gente ser santos, então eu torço para os santos. Mas nem esse tipo de santidade não. Pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Gente, a linguagem, o idioma que a gente precisa aprender. Por que a gente precisa aprender? Porque em nós foi instalado um sistema operacional de outrora. A linguagem que a gente aprendeu é a linguagem de outrora. A linguagem dos nossos pecados, dos nossos vícios, dos nossos costumes antes de Jesus, que satisfazia os nossos desejos. O apóstolo Paulo escreve aos cristãos que viviam como peregrinos neste mundo, sofrendo por causa da fé, sofrendo por causa da esperança. E é muito complicado quando um crente vive confortavelmente na sociedade sem sofrer injúrias, sem sofrer perseguição, sem sofrer discriminação, preconceito. Hoje há uma cristofobia. As mídias têm fobia por cristão. Tudo pode ser falado e cantado nas novelas, nos noticiários, nas universidades, e recebem nomes de cultura. Mas o que é cristão, não. O que é cristão é religião. Um ato religioso de uma outra religião é tido como cultura e até verba pública recebe para isso. Ato de cristão é perseguido. Eu não sei você, eu já fui perseguido por ser cristão. No primeiro momento incomoda, mas depois é tão bom. A Bíblia diz, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, por amor a mim. Esses cristãos que estão recebendo essa carta, eles precisam ser lembrados da grandeza da salvação que receberam de Deus. Que Deus os chamou para a sua maravilhosa luz e que deu a eles uma pátria celestial. Versículo 3 e 4 do primeiro capítulo diz assim, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Não é esperança morta, é uma esperança viva. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para a herança incorruptível, incontaminável, imacessível, reservada nos céus para vós. Por isso que é bonito, a gente vai ouvir hoje alguns depoimentos de pessoas que tiveram que morrer para não negar Jesus como Senhor. Eu fico imaginando se esse regime chegar aqui no Brasil. E aí entra aqui o exército. Diz, vocês todos precisam negar Jesus. Se não negar Jesus, vão morrer. E aí eles pegam primeiro o pastor. E nessa hora, o primeiro vai ser eu. Negue a Jesus ou morra. Eu vou dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Segundo, pastor Nildo, é mais fácil morrer primeiro, né? A gente não vê sangue, não vê o desespero, não vê o choro. Aí, pastor Nildo, olha aí o resultado aí do marrom provocante. Negue ou você morre. O que é que Nildo vai dizer?
mesma coisa. E vai, puf. Eu morro, ele está dizendo lá. Aí chama o Vili. Aí Vili vê lá os dois. Agora é a minha vez. Aí Vili vai olhar para Ju. Vai olhar para os burguelinhos. E o que você vai dizer, Vili? Vai dizer a mesma coisa. E vai chegar a sua vez. Quando chegar a sua vez, o que é que você vai dizer? Você vai negar Jesus para viver nesse mundo? E quando você negar Jesus, a Bíblia diz: aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Na hora que eu levei aquele tiro, puf! Jesus diz: vinde, bendito de meu Pai. Eu vou entrar com Jesus e vou para a glória, para um lugar diferente. Mas se tiver alguém aqui que nega Jesus, vai sair daqui se sentindo um lixo e vai fazer a mesma coisa que Judas fez, porque negou Jesus, perdeu a razão de viver. É nesse contexto que é escrita a carta do apóstolo Pedro. Diante disso, o apóstolo nos exorta a viver de maneira digna, de uma maneira coerente com o nosso chamado, buscando santidade em toda a nossa conduta. Santidade é a linguagem do peregrino. O peregrino nesse mundo aprende o idioma é a santidade, porque esse idioma expressa o amor de Deus. Esse idioma expressa a gratidão que o peregrino tem pela sua comunhão com Deus. Eu sou grato a Deus pela comunhão que tenho com Deus. Gente, não tem nada melhor do que ter comunhão com Deus, porque mesmo na hora da tribulação, nós temos paz com Deus. Não sei se você já viveu um momento de angústia, de perseguição, de tristeza, e é tão bom você saber que Deus está com você. E vai chegar um dia que Ele virá num olhar e vem nos buscar. A santidade é o idioma do peregrino que expressa seu amor, sua gratidão, sua comunhão com Deus que é santo e que se distancia do pecado. O pecado é inimigo de Deus, e se eu nutro o pecado, eu me associo como inimigo de Deus. Por isso o apóstolo Pedro, aqui no capítulo 2, versículo 11, diz: amados, exorto-vos como peregrinos, esse é o texto, como peregrinos e forasteiros, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, e tem paixão. Paixão por si só é problemático. Se eu for um cara apaixonado por igreja, por exemplo, é problemático. Quem é apaixonado por time de futebol, por exemplo, é complicado. Eu fui assistir lá o Flamengo e Palmeiras, naquele dia que a gente perdeu de 3-0. Gente, aquilo ali é um caldeirão. Os hinos que se cantam lá, só hinos difamatórios, xingamento, coisa do... E eu estou no meio daquele negócio ali, assentado naquele negócio, me sentindo cumprindo o que o Salmo primeiro disse para não fazer. Ainda tendo que me disfarçar, porque se eu gritasse lá, Palmeiras apanhava. A paixão, isso pode. Paixão pela carnalidade, pode. Paixão pelas religiões que diferenciam e se distanciam de Deus, isso pode na sociedade. Paixão por Jesus não pode. Paixão por Jesus é perseguição, é fanático. Você precisa ter paixão por Jesus. Mas Pedro vai dizendo que tem que ter cuidado com isso, nos abstermos das paixões carnais. Gente, as paixões carnais, elas são primeiramente saborosas, gostosas, boas, mas depois elas são sem sentido. Você já cedeu à paixão carnal? Depois ela vai embora, você se sente assim, vazio, usado, sem sentido. A santidade é o idioma do peregrino que se expressa através do perdão.
A santidade é a linguagem do peregrino que se expressa através da gratidão, através do serviço, que se expressa através da espera. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Se expressa através da obediência. Então, nesta mensagem, vamos ver 3 maneiras pelas quais a linguagem de santidade, ou idioma de santidade, se dinamiza na vida do crente. Primeiro, a linguagem se dinamiza na vida do crente pela preparação da santidade. É preciso preparar a santidade. A santidade não vem de uma hora para outra. A santidade não é algo que acontece simplesmente, ela precisa ser preparada. Preparada pelo quê? Versículo 13. Preparada pela mente e pela esperança. Pedro nos diz para cingir os nossos lombos, o nosso entendimento, ou seja, para prepararmos nossa mente, sendo sóbrios, vigilantes. Eu não posso ter a minha consciência roubada. Você conhece alguém que é tímido, acanhado, mas quando bebe umas e outras se soltam? Tem gente que é assim. Para se divertir tem que ir em uma festa e tem que começar tomando uma ou duas. Aí se solta. É outra pessoa. Eu conheci uma família que a mulher tinha um camarada introvertido, mas quando ele bebia, ele ficava divertido. Aí, final de semana, a mulher enchia a bebida para o cara ficar divertido. E o cara era alcoólatra. Aí teve um momento que ele nunca mais deixou de beber. E aquilo que era diversão se tornou de um tormento. E aquele camarada morreu alcoolizado. Não tinha sobriedade. Sabe aquelas pessoas que são empolgadas? Quem é empolgado é assim, está aqui, de repente estoura na empolgação. E aí fala muitas vezes o que não deve, não respeita os limites, se excede. Porque não tem uma mente preparada, não é sóbrio, não é vigilante. A preparação da santidade também nos diz para esperarmos inteiramente na graça que nos trará revelação de Jesus, ou seja, para termos a nossa esperança fixa na volta de Jesus. Ele virá em um piscar de olhar. Eu achei muito legal o aniversário que eu fui ontem lá. A menina poderia escolher cantar um bocado de música. Essas músicas que aprendem na TV. Mas ela escolheu essa música, Ele virá em um piscar de olhar. Achei bonito, uma criança de 4 anos? 5 anos. Eu quero que cante no meu aniversário, Ele virá em um piscar de olhar. Que coisa linda. Mas a gente se distrai, a gente não tem essa santidade preparada em nosso coração. Essa é a preparação da santidade, a mente e a esperança firmados no Senhor. O peregrino precisa ter a mente renovada pela palavra de Deus e não se conformar com os padrões deste mundo. A gente está se conformando muito facilmente. O peregrino também precisa ter a esperança viva na promessa de Deus e não se apegar às coisas transitórias. São transitórias neste mundo. Pergunta que eu faço a você: como é que está a sua mente? Sua mente está onde? Tem gente que está aqui de corpo presente, mas a mente já não está mais aqui. Você está atento às coisas de Deus? Ou você está distraído com as coisas desse mundo? Quer ver uma coisa interessante? A gente pega o equipamento aqui, começa a olhar, e aqui a gente vai embora. Tem gente presente aqui com a mente lá longe. Distraído com as coisas desse mundo. Cultive uma mentalidade vigilante. Nutra uma mentalidade vigilante. Por que você está querendo se desviar a mentalidade? Volta para cá. Separe tempo para oração, tempo para devoção na palavra de Deus,
tempo para resistir os desejos que se opõem. Quando a gente estimula você a fazer um devocional, é para você aprender a separar tempo com Deus. Por que eu estou fazendo isso? Está todo mundo na igreja fazendo, eu também vou fazer. Veja, você é induzido a buscar a presença de Deus. Como está a sua perseverança? Você está ansioso pelo retorno de Jesus? Ou você está apegado às coisas deste mundo passageiro? Eu contei aqui, até dei o nome de uma pessoa, um domingo que eu preguei aqui, que eu disse uma vez: quem quer que Jesus volte hoje, levante a mão. E só teve uma pessoa que levantou a mão naquele dia. E eu falei ontem no grupo do 60 a mais quem foi a pessoa, né? Aqui não vou falar porque está sendo transmitido, não vou expor ninguém. Mas teve uma pessoa que disse: pastor, não quero que ele volte não, porque eu quero casar antes. Eu quero ter filhos antes. Eu quero educar meu filho, quero ver meu filho crescer, casar. E se ela soubesse o que é ser avô, eu disse: eu quero ter neto antes. Gente, ninguém hoje aqui quer que Jesus volte hoje. Isso denuncia o quê? Como sua mente está apegada para as coisas desse mundo. Até quem está vivendo hoje um momento de angústia, está vivendo um inferno no casamento, por exemplo. Quem está vivendo uma situação difícil no emprego. Quem tem uma dívida grande que amanhã tem que arrumar dinheiro para pagar. Não quer que Jesus volte. Porque se transformou em amante deste mundo. Amanhã você tem a sua agenda completa, a sua listinha pronta. O que você vai fazer, a hora que você vai acordar. É tão bom viver nesse mundo que eu não quero sair daqui. Como é que anda sua perspectiva da volta de Jesus? Você agradece a Deus pela salvação? Gente, a salvação é algo tão extraordinário que a gente tem que agradecer a Deus. A imagem de eu relevando um tiro aqui, eu sou grato a Deus que eu posso morrer para este mundo, mas eu sei que vou viver eternamente. Ninguém diz um amém. Ninguém quer ir viver eternamente com o Senhor. Por isso que Ele virá em um piscar de olhar. E quem não estiver preparado vai ficar. Isso é muito complicado. Muito complicado. O idioma, a linguagem se dinamiza na vida do crente pela preparação da santidade. Eu quero viver uma vida santa. Logo, se eu estiver batendo um papo com você e você vier com uma conversa esquisita, eu digo: vamos mudar de assunto? Eu conversei com alguém lá no retiro, achei aquilo maravilhoso. Falei: está tudo bem com você? Está tudo bem. Você tem tido momentos de nutrição de pecado? Disse: não. Mas existe uma conversa ruim quando eu me encontro com fulano, beltrano e ciclano. Achei aquilo legal. Você consegue achar uma conversa ruim com beltrano e ciclano? Tem pessoas que você só conversa para tirar a onda com a cara do outro, para diminuir o outro, para ridicularizar o outro, para expor negativamente o outro. Prepare sua mente para a santidade. Eu já deixei de andar com pessoas porque a influência dessa pessoa era para o mal. Pastor, hein? Membro de igreja aqui que influencia negativa, é mensageiro de Satanás, que influencia o outro para se desviar de Deus. E muitas vezes a gente deixa o nosso coração ser cheio. Jesus disse para Judas: por que deixaste Satanás encher o seu coração? Satanás que encheu, mas ele deixou. E quantas vezes nosso coração é cheio de vaidade, de orgulho, de ciúme, de inveja? Prepare sua mente para a santidade. Segundo lugar, é preciso que esse idioma da santidade seja praticada.
Como é que a gente pratica a santidade? Pela obediência e pela separação. Versículo 14: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos que eu tinha. Olha, tem muita coisa em nós moldada pelo nosso mau desejo. Quem fala mal dos outros, por exemplo, é uma moldagem do mau desejo. Quem julga, quem critica, quem diminui o outro, você tem a sua mente moldada pelo tempo onde Jesus não era Senhor da sua vida. Hoje está em moda termos Jesus como Salvador, mas pouca gente tem Jesus como Senhor. Porque Jesus como Senhor, Ele manda na minha maneira de pensar. Ele manda na minha maneira de escolher. Eu não escolho o que eu quero, eu escolho o que Deus quer para mim. E olha, gente, tem mais vezes a palavra Jesus como Senhor do que como Salvador. As igrejas estão lotadas de pessoas que dizem que Jesus é Salvador, mas pouca gente diz que Jesus é Senhor. O Senhor manda. Eu queria isso, mas o Senhor disse que é para ir por aqui, eu vou por aqui. Nós somos levados pela nossa carnalidade, é isso que está. Pela obediência, nós vamos praticar a santidade. Paulo nos diz para sermos filhos obedientes, não nos conformando com o desejo da carne, que a gente tinha antes de conhecer a Deus. Por isso precisamos conhecer melhor a Deus. Não fazermos o que a gente fazia. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que falava mal dos outros, não fale mais. Eu atendi uma outra pessoa que me deu um testemunho lindo para mim. Disse: olha, eu cheguei em um lugar, estavam falando mal das pessoas. Só vamos parar de falar mal das pessoas? Olha que testemunho maravilhoso. Mas a gente entra de quem é que estão falando? De fulano? E vocês viram a roupa de Beltrano? O apóstolo Pedro nos ensina que a santidade se pratica na obediência e na separação. A palavra santidade significa separado. Domingo é um dia separado para Deus. Mas tem gente que tem o domingo separado para o futebol, para a Fórmula 1. Eu tinha um membro presencial aqui na igreja que dia de Fórmula 1 ele não dividia com ninguém. Hoje esse membro está só virtualmente. O dia separado para o almoço em família é domingo. Quando na verdade o dia separado para Deus é quando na sua vida? Qual é o dia separado para Deus? Vocês sabem que eu gosto muito de série. Mas eu não vejo nenhuma série no domingo. Para ser mais honesto, só vejo depois das 11, quando chego em casa, tomo aquele banho relaxado, como alguma coisa, encerrou o dia do Senhor, entreguei o meu jejum, aí eu vou ver minhas séries. Até no sábado eu não consigo ver minhas séries, e olha que eu gosto delas. Porque sábado eu estou preparando estudo, palestra, palavra, visita e etc. Mas a gente não separa, a palavra separado. Eu venho de uma geração que nós tínhamos inclusive roupa de domingo. Essa geração de hoje não tem isso não. O cara pega qualquer roupa e coloca. Eu estou aqui com qualquer roupa. Mas na minha época nós tínhamos a roupa de domingo. Só usava aquela roupa para ir para a igreja. E aquilo tinha um significado riquíssimo. Era consagrado a Deus. Mas a gente perdeu isso. Por isso nós somos amantes desse mundo. Porque a gente perdeu. Qual o dia, qual o horário separado para você buscar a Deus? Qual o horário separado para você ler a palavra de Deus? Você não tem. O dia do Senhor, você não tem. O peregrino precisa obedecer a Deus, que é o seu Pai Celeste, que o ama, que o ensina, que o disciplina. Ontem foi muito legal, no aniversário que eu fui, quando alguém falou, quando a gente faz uma coisa errada, o que acontece? O outro falou, a varinha. Disciplina. Disciplina. Eu fiquei curioso, vou perguntar depois aos pais se a varinha funciona muito naquela casa.
Mas todo mundo tem disciplina. Você não passa no vestibular sem disciplina, você não passa no concurso sem disciplina, você não mantém um emprego sem disciplina, você não mantém o seu corpinho sem disciplina. Tem gente que é disciplinado no pedal, é disciplinado na academia, é disciplinado na dieta, mas nas coisas de Deus não há disciplina. A lição de hoje foi maravilhosa, gente. Maravilhosa a lição de hoje de Juízes, quando o povo de Deus relaxa. E o texto que nós lemos assim: deixe a preguiça e conquiste o que Deus tem para você conquistar. Mas a gente, para as coisas de Deus, a gente é relaxado. Se der, eu vou, viu, pastor? E a gente já convida o povo a vir na igreja assim: se você puder, domingo, apareça lá na igreja. Gente, domingo é dia do Senhor, você tem que buscar a Deus. Quero convidar você para ir na igreja comigo, cultuar o Senhor. Tem uma pessoa aqui na igreja que dificilmente ela vem sozinha para a igreja. Ela sempre traz alguém. Dificilmente ela vem também, né? Mas quando vem sempre traz alguém. E eu acho isso tão bonito. A Genilda trouxe você, está cuidando dos seus filhos, para você estar aqui ouvindo essa palavra. A Genilda sempre vem trazendo alguém, eu acho aquilo lindo. Mas muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente vem aqui porque tem uma agenda com fulano, a gente vai sair depois para comer um cachorro quente, almoçar em tal lugar. Eu combinei com fulano que a gente vai fazer tal coisa. Obediência, separação. A separação é a prova da sua fidelidade, da sua reverência a Deus. O momento de dízimo e oferta é uma separação. Eu dei a minha oferta para missões mundiais, está separado ali todo domingo de manhã, todo domingo à noite. Nesses 3 meses eu vou dar a minha oferta para missões mundiais. Está separado o valor na minha cabeça, porque agora é tudo pelo Pix. Na época, no milênio passado, a gente separava do lado. Meu pai dava oferta para cada um, eram 6 filhos. 6 filhos, sua oferta no culto. Tanto para você, tanto para você, tanto para você, tanto para você. Aprendemos isso. Quando a gente recebia alguma coisa, ele dizia: já tirou o dízimo do Senhor? Já separou o dízimo? Não, pai. Quanto é que é o dízimo? Quanto é que é essa coisa? O dízimo é... Como eu aprendi isso e como a gente é abençoado por causa disso. Como está a sua obediência? Você está seguindo os mandamentos de Deus ou está seguindo os seus próprios impulsos? Você está resistindo ao pecado ou está descendo à tentação, obedecendo à tentação, cedendo à tentação? Você está se arrependendo dos seus erros ou você está justificando também, pastor? Um dia eu fiquei com tanta raiva de um crente, o crente carnal, pecador, vivia pecando. Aí um dia ele fez uma besteira tão grande, eu dei uma dura nele, disse: pastor, podia ter sido o senhor. Quer que amplifique? Isso. Não quer que amplifique? Podia ter sido o senhor. Eu falei, eu usei um termo pesado mesmo. Põe-se no seu lugar, seu moleque. Não meça os outros por você. Quem você pensa que é? E aí quase o velho homem desceu da cruz. Porque justifica o pecado. Pastor, eu não podia fazer nada. Tem muita gente justificando o pecado. Aí a Bíblia diz assim: abstenha-se das paixões carnais, busque viver uma vida separada para Deus, evitando as influências do mundo que levam você a pecar. O idioma se dinamiza na vida do crente pela mente, pela esperança, mas também pela obediência e pela separação. E por fim, esse idioma de santidade tem um propósito.
Qual é o propósito? A semelhança que eu e você temos com Deus, temos com Cristo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu e você trazemos parte de Deus em nós. Eu sou muito semelhante ao pai, à mãe. Ontem eu vi uma criança, a cara do pai. Falei para a mãe, que pena, né? Tanto sacrifício, 9 meses de enjoo, e o menino nasce com a cara do pai. E ela disse, é lindo como o pai. É bonito de ouvir isso, né? Sim. O texto diz assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também. Há uma condição aqui, gente. Sejam santos porque eu sou santo. Deus é santo. Pedro nos diz para sermos santos em toda a nossa maneira de viver, porque Deus que nos chamou é santo. Ele nos mostra que a santidade tem um propósito, semelhança com Ele. E isso se constitui um testemunho. Aí agora pega, muita gente se diz cristão. Hoje está em moda dizer-se cristão para evangélico, tá? Estava conversando com a Esté ontem, que ela foi comigo lá, ela ama missões. Tio, lá na minha escola tem 6 pessoas que são cristãs. Falei, Esté, se você perguntar, a classe toda é cristã. Mas estão usando cristão para evangélico. Mas tem muita gente que não é evangélico, se diz também cristão, mas Cristo não diz, não determina, não orienta. Eles não são semelhantes, não andam como Cristo andou. O peregrino precisa buscar esta semelhança com Deus. A semelhança é o alvo da sua vida, é o seu maior desejo. O peregrino também precisa dar testemunho de Deus que o chamou da luz. Tem muita gente dizendo-se cristão, mas vive como se não fosse cristão. Há uma carta no Apocalipse, né? Aqueles que se dizem cristãos e não o são. Você se diz evangélico, mas será que você se assemelha com o evangelho? As pessoas veem o evangelho em você. Por que você não faz isso? Porque eu sou cristão. A gente quer fazer para dizer que eu posso fazer tudo. Eu começo a me assemelhar. Essa caminhada que estamos propondo para você, que você tenha um alvo na sua vida, o seu desejo seja ser semelhante a Deus, semelhante a Jesus, que você dê um testemunho, as pessoas vejam Deus na sua vida, vejam maneira de falar, maneira de ser. Eu estava lá 10 dias de férias em Campo Grande, aí tomei almoço e tomei café com 4 pastores. Eles fazem questão, quando eu vou em Campo Grande, tomar um café comigo. E a conversa que eu tenho, 4 horas de conversa, e os caras me abençoando e eu abençoando a vida deles. Você consegue abençoar a vida de alguém quando você conversa com alguém? Você consegue perceber a bênção de alguém sobre a sua vida, porque você vê o Evangelho se dinamizando? Como é que está a sua semelhança com Deus? Você pensa igual a Deus, anda como Deus? Como é que está? Você está refletindo a imagem e a glória de Deus na sua vida? Ou a sua vaidade, o seu orgulho tem denunciado com quem você está se assemelhando? Eu gosto de uma música assim: o meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Você está imitando Jesus, que é o modelo perfeito de santidade? Ou você tem seguido outras pessoas que são falhas, pecadoras? Quem você tem seguido? Tem gente aqui que penteia o cabelo igual a quem segue, veste igual a quem segue,
fala a palavra igual ao quem segue. Você está buscando conhecer a Deus, a vontade de Deus, ou você tem se firmado na sua opinião? Gente, não tem nada melhor do que dizer: eu estava errado. Como está o seu testemunho de Deus? Você tem proclamado o Evangelho, você tem falado sobre outros projetos, outros programas? Eu me lembro que houve uma época que quem vendia Renaudê, quem era do esse marketing de rede aí, me lembre aí, aquele que vendia o perfume. A Avon ainda não é tão violento não, porque tem uma coisa boa, mas tinha Amway. Gente, eu tinha aqui na igreja, os caras falavam com paixão de Amway, mas não falava nada de Jesus. Igual alguém que fala de seu time, mas o Bíblia fala do time na hora da igreja de Jesus não fala. Até de programas legais. Tem gente que fala, por exemplo, da sua igreja como uma igreja legal, né? O louvor legal, o pastor legal, mas não fala de Jesus. Eu queria mostrar a nossa igreja para um pastor lá em Campo Grande, mostrar o piso da nossa igreja. Aí eu fui tentar achar, inclusive tem que melhorar aí as nossas fotos, viu gente? Eu não consigo mostrar o piso da igreja para o povo. Aí peguei aquela última publicação que vocês fizeram no domingo de manhã, domingo à noite. Falei, olha, dá uma olhadinha nesse piso aqui. O cara disse, mas rapaz, sua igreja é bem dinâmica, né? Ele não viu o piso. Falei, é legal, é dinâmica. Ele viu o quê? As pessoas interagindo, a alegria das pessoas. E eu querendo mostrar a coisa fria. E ele viu a coisa viva. Essa é a linguagem, essa é o idioma. O idioma do peregrino é um idioma de santidade. E se você, aqui nessa terra, nessa sua caminhada, nessa sua jornada, nesse caminho estreito, não tem santidade, está na hora de mudar essa realidade. Eu já contei minha experiência pessoal, que eu chamava palavrão quando eu era adolescente. Até que um dia eu entendi que não posso chamar palavrão. E eu não chamo nem palavrão hoje legalizado e normatizado. Achei legal o Atílio, no último domingo que tive aqui, falar de uma palavra que todo mundo fala. E eu ouvi aquela palavra, e muita gente fala, inclusive pastores já falaram nesse púlpito esse palavrão. E eu depois digo, nunca mais no meu púlpito uso esse palavrão. Mandei para ele o significado daquela palavra. É muito comum hoje, a televisão fala. Mas você não pode falar. Vai saber o outro sentido da palavra. O usual é isso, mas o sentido etimológico real é outro. Eu achei legal quando ele diz, pastor me chamou a atenção e eu não chamei mais aquela palavra. Espero que tenha continuado sem chamar. Continua? Agora ajuda os adolescentes a não chamar, que eles falam direto essa palavra. Você não pode falar mais? Mostra o texto. Gente, qual é a mensagem que nós precisamos passar com a linguagem que a gente aprendeu a falar? Santidade. Nossos filhos vão aprender que o nosso pai não chama palavrão, que nossa mãe não fala mentira, que nossa mãe fala a verdade, a justiça. Há uma linguagem interessante que a gente vai perceber aqui. A linguagem se dinamiza na vida do crente quando ele prepara para que a santidade, através da mente e da esperança, se dinamize, a obediência, a separação seja real, a semelhança com Deus e o testemunho aconteça. A santidade é o idioma do peregrino que expressa o seu amor, sua gratidão, sua comunhão com Deus. A santidade, como linguagem do peregrino, se expressa em você através do perdão, através da gratidão. Essa semana nós vamos ter um encontro muito forte com essa
linguagem, com essa mensagem, com esse idioma do perdão, da gratidão, do serviço, da espera. Você não pode deixar de ler nenhum dia do devocional, e não só ler, pensar nisso. Reconheça que esta terra não é a nossa morada permanente, e viva a consciência de que somos estrangeiros no mundo, buscando viver de forma que o nosso viver glorifique a Deus. Quero convidar a equipe do louvor que venha para cá. Nós temos aí um grande desafio. Qual é o idioma que eu vou falar? O idioma de santidade, da minha boca, do meu pensamento, do meu comportamento, do meu coração. Não sairá nada que seja diferente daqueles que vão viver e trilhar o caminho estreito que nos conduz à vida eterna. E essa semana começa os pequenos grupos. Você não pode ficar fora dos pequenos grupos. É um momento que você tem para compartilhar o que você está ouvindo, o que Deus está fazendo através das leituras, das mensagens. Você não pode ficar fora desse mover de Deus. Hoje à noite nós teremos um culto muito especial. Eu queria convidar você a vir. Nós vamos ter hoje o nosso diretor de missões mundiais, o homem que coordena 2.000 missionários no mundo inteiro, vai estar com a gente.